Voltando aqui. Já vou te chamar, Platão, já te vi aí. Guardando o Platão. Pessoal, a internet está boa, não está travando. Estou perguntando para o pessoal se está tudo bem. Eu acho que hoje tá tranquilo, não senti que travou, não. Agora vamos esperar um pouquinho, Platão, o pessoal vir. Isso. Eu acho que é E bom. aí, uma Acho que aluna muita minha, gente que está encerrando as suas lives já migra para cá já. pois é, minha esposa apareceu aí, uma amiga de BH, Ah, Carolina, é? Cone Ah, Cass é uma se a esposa aluna. não prestigiar, né? Então Pois é, pode, né? então, isso é muito bom. Narbal de novo, É, o Narval. ó, minha madrasta Eliane, que leva Narbal, meu pai, Narbal tá é aí, a meu. Oceane, coisa É. boa, minha Eu e colega. Narbal somos amigos, Platão, há mais de 30 anos. Nossa, Ah, que legal, desde gosto que a muito, gente era Narbal. criança, né, Narbal? Ah, eu Éramos, tive, porque a gente era funcionário do TRT e depois que passamos, ele legal. passou no final de 93 e eu passei na metade de 94. Então a gente é de concursos muito próximos. E ele é um excelente colega, um querido. E- Eu tive a honra de trabalhar com ele lá na Anamatra, Ana né? Mata, Então foi muito legal, fui diretor de informática lá. Pois faz é, tempo. Narbal, faz tempo, legal, cara, mas estamos aí. É, É muito de você, gosto muito o do Narbal é um Narbal, querido, pessoal, muita gente boa. nosso próximo desembargador. Logo, logo tu vai vir para Pois é, posse. que legal, nossa, pô, faço questão se eu puder ir. E Legal, que só. desembargador, sabe, Platão? Porque ele é um É, juiz incrível. Eu sou fã do Narbal, ele sabe disso. Ele você é está em um. Florianópolis, Eu Beatriz? estou em Florianópolis, na Ah, quarta vara de Florianópolis. minha esposa já morou em Floripa já há um Ah, é? tempo, estive visitando, já fui dar aula aí. A Muito legal, Florianópolis é gosto muito de maravilhoso, Floripa. né? Eu comecei a minha carreira aqui, como substituta aqui em Florianópolis, nesta vara Bacana. onde eu sou titular. Então, para mim, voltar foi como se fosse um fechamento de ciclo, né? Ah, que legal. Enfim, Pois é, eu gosto muito de Floripa. Tenho um primo que mora aí. Inclusive, esse primo meu, ele é paraquedista, é nossa, paraquedista do Exército. Ele é o mais idoso em atividade do ah, Brasil. é? Luiz Olha Schirmer só, já esteve com o Jô Soares, né, na época que tinha um que bacana. programa. Olha É, só. Luizinho, querido demais. Primo, nossa. Florianópolis é uma delícia, né? Aquela minha vista maravilhosa que eu fico colocando inveja em vocês. Ah, fantástico. É muito bom. Mas assim, vamos Beleza. voltar. Platão, eu vi que ficou Vamos para lá. trás, a gente já avançou ali para falar da globalização da migração, mas Legal. só arrematando aqui, se a inconvencionalidade decretada pelo judiciário gera Ah, efeitos sim. ex-nunc ou ex-tunc. Se Sim, puderes sim. responder, aí a gente retoma depois a questão da legislação internacional, da regulamentação. Legal. O controle de convencionalidade, ele gera efeitos ex-tunc, né? É considerada que a norma é inválida ab ovo, né, desde o início, quando se declara a ineficácia dessa norma frente a um tratado internacional. Então, quando o controle é difuso de convencionalidade, o controle interno feito de forma difusa pelo juiz em cada caso concreto, os efeitos são ex-tunc e interpartes. E se há um Uhum. controle concentrado de convencionalidade, aí os efeitos são ex-tunc, erga omnes e tem um efeito vinculante. Né? Nós não temos ainda essa cultura ainda desse controle concentrado de convencionalidade, né? Como é que seria? Por meio de uma ação declaratória de convencionalidade, de inconvencionalidade, a gente não tem essas figuras Sim, ainda. verdade. Mas, Mas e isso até pode ser feito difícil, no né, bojo Beatriz? de uma ação trabalhista, né? Exato. E Colocando até em um efeito prático, né? e quando a gente fala da natureza de supralegalidade, né, nós temos possivelmente convenções com status de emenda constitucional, aquelas, né, ratificadas aprovadas de acordo com o quórum que está lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Essas convenções, elas
tem equivalência à emenda constitucional, mas as demais, como nós já dissemos antes, elas têm a natureza de supralegalidade. E essa natureza nos traz uma característica, porque pode ser, Beatriz, né, que se não tiver uma discussão num processo de inconstitucionalidade, pode ser que essa discussão de convencionalidade ou não chegue ao Supremo Tribunal Federal. Sim. Porque se ela tem status de supralegalidade, ela vai parar no TST. No máximo que ela vai chegar no TST. Né? E será que isso é positivo ou negativo? Né? A gente não sabe. A gente teve a decisão recente do TST, né, relativamente recente, setembro do ano passado, muito controvertida, sobre a questão da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, né, que numa decisão, né, num voto paradigmático do ministro Cláudio Brandão, se entendeu que era possível a acumulação, né, com base nas convenções 148 e 155 da OIT, e depois o TST, no incidente de recurso de vista repetitivo 239, julgado em setembro do ano passado, entendeu que não é possível acumulação. Eu acho que essa decisão é um grande marco, sabe, na história do controle de convencionalidade brasileira. Porque se o TST reconhecesse ali essa inconvencionalidade do 193, parágrafo 2º da CLT, eu acho que a história tinha sido completamente alterada. Mas como não o fez, então eu não vejo assim, muitas possibilidades, pelo menos no atual momento. Né? Eu vejo algumas inconvencionalidades na reforma trabalhista. Por exemplo, eu sou muito refratário àquele artigo 75E, que fala do teletrabalho, e agora essas discussões do teletrabalho foram ressuscitadas, aquela que fala que no teletrabalho, em relação à saúde e segurança, o trabalhador tem que apenas assinar um termo e está tudo certo. E está tudo certo, e o empregador lava as mãos que ele orientou lá a atividade do teletrabalho. E a gente sabe do problema de saúde das mental doenças ocupacionais, do teletrabalhador, das doenças ocupacionais, a questão da ergonomia no ambiente de trabalho, sobretudo no home office. Então, são questões importantes. Se a gente for comparar as legislações, né, do teletrabalho no país, nós temos com outros países, nós temos uma preocupação maior com essas questões do que nós temos no Brasil. E isso a gente vai ter que se preocupar, eu acho, cada vez mais, né, Platão? Porque esta pandemia veio para mostrar que muitas empresas, principalmente, que eram refratárias a essa prática do teletrabalho, viram que é possível. O próprio judiciário está enfrentando isso, né? Porque a gente está discutindo audiências em videoconferência, algo que jamais pensaríamos, né, em fazer. Estamos vendo que é possível e isso vai redesenhar o judiciário, né, como um todo. Você vê como é que o teletrabalho mudou, né? Porque o teletrabalho ele estava passando no mundo por um movimento pendular. Né? Alguns países que saíram na frente, que adotaram mais o teletrabalho, eles perceberam que, com o tempo, isso gerava um isolamento do trabalhador, gerava depressão, nem todo mundo conseguia se adaptar, então muita gente voltou. E agora todos nós somos forçados a ter o teletrabalho como uma melhor alternativa, né, na verdade, a essa situação. O combate da pandemia. Hoje, Exatamente. Não sei se tu viste, o Supremo baixou uma resolução estendendo o teletrabalho, estendendo até 31 de janeiro de 2021. Pois é, 2021. Imagina. Então, quer dizer, a gente vai ter um período que a gente sabe que é de muitas incertezas, audiências presenciais, eu não sei, tu aí, o teu fórum em Goiânia. Sim, acabou de chegar para mim. O meu em Florianópolis tem uma sala, uma sala pequena com uma porta só. Então, quer dizer, já tem uma aglomeração de pessoas entrando e saindo. São 7 varas aqui em Florianópolis, mas a gente fica pensando, não tem como, né? Não tem como guardar a distância de 1 metro entre uma pessoa e outra. Não. A gente vai demorar muito, eu acho, para retomar a normalidade nas audiências presenciação. Então, o TST baixou esse ato 11, né? Acabei de receber do presidente do tribunal aqui a nossa norma interna, aqui, que trata da audiência por videoconferência, sabe? Sim.
E aí, Beatriz, a gente vê todos os problemas, né, dessas Claro, audiências, porque, a por questão, exemplo, como ouvir o testemunha, né? Como é que a isolamento das testemunha vai testemunhas. depor, É, né? Esse é um essa problema, semana, problema quando eu sério. eu fiz uma live com a advogada, e ela disse que a preocupação dos advogados exatamente é dos advogados serem alijados, né, de acompanharem o ato, de acompanharem com as testemunhas. Mas eu fiquei pensando, eu digo, por que que o advogado, se o juiz não está no ato, está na sua residência, por que que o advogado tem que estar acompanhando a testemunha, por exemplo? Não tem, né? Exato, Não tem. exato, não Mas precisa. assim, a gente vai ter que ampliar o olhar, eu digo assim, todos nós, Exato. Não, a gente vai ter que juízes, advogados, porque a gente vai reinventar, né? ter conciliação, audiências iniciais, tudo certo. Eu já mandei a minha diretora de secretaria fazer um filtro para ver as audiências de instrução mais simples, para ver se a gente consegue fazer e até restabelecendo talvez o negócio, ou estabelecendo, que era coisa que a gente não fazia na Justiça do Trabalho, o negócio jurídico, né? Então, de Isso, sentar com as partes e começar a aceitar, ó, vamos dispensar os depoimentos pessoais, vamos ouvir uma testemunha só, porque a tecnologia, né, Platão, não comporta exato. audiências de 1 hora e meia, 2 horas, Não, como não aquelas de dá. banco que a É, gente tem, né? Que são exatamente. 6 testemunhas. Então, quer dizer, a gente vai ter que ampliar esse olhar aí. Vamos ter Exatamente. muitas É, novidades aí pela frente. Mas, assim, exato. voltando ao nosso tema aqui, eu queria falar contigo, eu até outro dia conversei com a Roberta, nossa colega Roberta de Recife, e a gente tratou dessa multidão de invisíveis, né? Os Isso, informais, né? Nesses tempos exatamente. de pandemia, a gente viu que essa multidão de invisíveis tem rosto, tem nome, estão todos Isso. por aí, eram os únicos que estavam trabalhando, aliás, os entregadores de Rappi, de Exato, iFood, né? exato. E eu, essa semana, ainda vi semana passada, eu acho, um artigo no site do UOL, do diretor-geral da OIT, né? O Ryder, O Lloyd Gary Ryder, Ryder. É, e ele falando, então, que a quarentena não iria funcionar se milhões de pessoas fossem colocadas numa situação de ter que abrir mão das suas rendas para ficar em casa. E aí, ele colocou o Brasil junto com Índia e com Nigéria, como um dos mais afetados diante da pandemia, diante do enorme número de trabalhadores da informalidade, né? E no Brasil, segundo essa própria reportagem, teria uma taxa de informalidade de 46%. E, ao mesmo tempo, eu vi uma reportagem de um pesquisador do INSPER, e ele dizendo que esses invisíveis, quando chamados para recebimento do benefício emergencial, compareceram. Mais de 50 milhões de pessoas, né? E então a gente fica pensando assim, os trabalhadores informais carecem de uma proteção básica, mínima, né, que os empregos formais proporcionam. O próprio Ryder fala, então, que escolher entre a renda e vida não é o debate correto. A gente tem que sair dessa lógica, não é uma questão de salvar vidas ou empregos, né? Esse é um falso dilema. E aí ele conclui assim, que se um país falhar, então todos nós falhamos, né? é Com as verdade. medidas certas, podemos limitar o impacto dessa pandemia e as cicatrizes que ela deixará, tá? E aí eu te pergunto, como inserir esses invisíveis, esses trabalhadores informais, que são uma realidade mundo afora, cada vez mais, no mundo do trabalho, à luz do direito internacional do trabalho? Olha só, primeiro eu não posso deixar de registrar, Beatriz, aqui a entrada de tanta gente ilustre. Eu vi que desembargadora Tânia, desembargador Jorge Honor, Lúcio Munhoz, Olha só. minha aluna O Marli, Munhoz está tanta lá na gente. Escócia. O Munhoz está Pois lá na é, Escócia, olha, não, meia-noite ele está nos acompanhando. essa nossa segunda parte aqui está super prestigiada, viu? Achei que Ah, fosse cair professor Felipe não. lá do Pará, muita gente legal. André, a juíza aqui em Ah, André, Florianópolis, a Ângela, Ângela, Ângela vi também, que a bacana. doutora Nossa, Tereza Kotoski, a desembargadora, bacana, diretora da meus Escola cumprimentos também. Judicial. Valeu, Lúcia, É, que legal. Pois é. bastante gente aqui. Bem-vindos. Então, olha só, primeiro é importante ressaltar, né, Beatriz, que a OIT não é uma organização só para os empregados, né? A Organização do Trabalho, né, é uma agência da ONU para os trabalhadores e para estabelecer normas mínimas de proteção ao trabalho e ao emprego.
E a declaração sobre o futuro do trabalho do ano passado vem justamente nesse sentido, né, de promover esse trabalho decente, né, essa regulação mínima aí para trazer para o mundo do trabalho todos esses trabalhadores. Então, nós temos preocupações com todas essas classes vulneráveis de trabalhadores, né? E são, me parece, pelo menos pelos números que eu vi, foram divulgados, né? São, me parece, 2 bilhões de trabalhadores informais em todo o mundo, Sim. né? Que estão correndo o risco aí de perder a sua renda. Então, a OIT, ela tem essa preocupação com esses trabalhadores também, tem esse olhar. E agora, se a gente for ver internamente, a gente precisa ter normas realmente protetivas para esses trabalhadores. Claro que a questão da relação empregatícia para esses trabalhadores de aplicativos em plataformas digitais, essa questão é bastante controvertida, né? Eu participei de uma banca no ano retrasado, na USP de Ribeirão Preto, uma dissertação de mestrado, que fez um estudo das decisões no país que julgaram casos de motoristas de Uber. E assim, mostrou essa controvérsia, essa polêmica, e a gente precisa de um novo olhar, o direito do trabalho precisa passar realmente por essa ressignificação dos seus conceitos. Então, saindo um pouco dessa discussão se há relação de emprego ou não desses entregadores, desses motoristas de aplicativos, o certo é que esses trabalhadores precisam de alguma proteção. Uma E tem, proteção que, mínima. e tem questões que me preocupam, que são possíveis dentro desse contexto. Por exemplo, jornada de trabalho, né? Quando se fala desses entregadores, é possível haver um controle de jornada, é possível você ter no aplicativo um controle da jornada do motorista do Uber. Aí você vai falar, mas o Uber trabalha para o Uber, para a Pó, para 99, para outros aplicativos, como é que você vai controlar tudo? Realmente é difícil, mas você pode criar mecanismos de controle dessa jornada, criar normas de saúde e segurança do trabalhador, desses trabalhadores, A gente né? pensa isso em tempos atuais, né? Houve uma Exatamente. decisão, eu acho, de primeiro grau da segunda região, mandando, acho que foi o iFood, né? Fornecer máscaras, álcool em Isso. gel, e depois o tribunal Exatamente. cassou essa liminar. E aí a gente Exato. fica pensando na exposição, não só do trabalhador, mas de toda a sociedade, né? Então, Exatamente. quer Se dizer, é um você... conteúdo ético mínimo, eu acho, né? Que a gente tem que ter para Isso. abrigar, eu digo assim, o direito do trabalho, ele não lida só com trabalhadores subordinados, né? E na Exatamente Itália, isso. eu me lembro que uma colega ainda lembrou da outra vez, a Itália fala no conceito de parasubordinação, né? Exato. Então, é E eu estudei na Itália, eu vi parasubordinado. muito isso. Então, quem sabe a gente tem que ampliar esse olhar, porque nós vamos ter que abrigar esta multidão. A gente não pode mais Exato. fazer de conta que não existem, eles existem e trabalham, né? Exato. Então, nós vamos ter que ter uma regulamentação mínima das condições de trabalho, até Exato. para evitar jornadas excessivas, Isso. o não fornecimento de EPIs, enfim. A Exato. própria, a Zelaide está colocando, que foi a Isso, colega da que falou da proteção, parasubordinação, a isso, a proteção proteção previdenciária. previdenciária. Eu acho que tem, assim, as questões relacionadas à jornada de trabalho, saúde e segurança do trabalho como um todo, e a cobertura previdenciária são as questões mínimas quando se olha para esses trabalhadores informais. E as normas brasileiras, e eu acho que de todos os países, devem ter essa preocupação com esses trabalhadores também. Então, acho que a gente tem que sair um pouco dessa nossa sanha, vamos dizer assim, de querer trazer todo mundo para a relação de Da CLT. emprego, para a Abrigar tudo CLT. na CLT não dá mais. Talvez não dê, né? Dar murro em ponta de faca, não chegar a lugar nenhum. E quem sabe, olha, tem a Marisa aí da Itália aí dando sinal, professora Nossa. da UFMG, mas né, que é uma forma de garantir Eu direitos acho. mínimos para esses É, trabalhadores, né? Eu acho que esse debate já demorou, né, Platon? Sim, Assim, sim, na sanha da precarização que veio a reboque da reforma trabalhista, a gente deixou exato. de incluir esses trabalhadores que estão crescendo em número.
Porque Exato. empreendedores não são, né? Não dá Exatamente. mais. Eu me lembro que quando começou a discussão do Uber, eu até escrevi um artigo e não tinha dúvida que não existia relação de emprego subordinada. Mas hoje a gente já tem que alguma forma de proteção esses trabalhadores terão, né? Com Terão que certeza. ter. E a gente já está vendo essa discussão nos Estados Unidos, né? Na Itália, na Espanha, em todos os Exatamente. lugares. Nós vamos ter Exatamente. que debater a respeito. Mas É, já sim. avançando aqui, Platão, é, o que tu acreditas, assim, falando já do mundo pós-pandemia, né? A gente pensa assim, estamos enfrentando essa crise, que vai haver, com certeza, uma mudança completa de paradigmas. Eu tenho repetido isso, nós não sairemos dessa crise como entramos, É como verdade. pessoas, como profissionais. Nós vamos ter uma mudança completa de paradigmas de uma forma geral, né? Então, a Exatamente. par do aspecto econômico, o que eu vejo no mundo do trabalho? O papel das empresas, né? A gente tem visto empresas como a Magazine Luiza, eu acho que exemplos positivos a gente tem que citar, que Sim, logo claro. fechou as lojas e fez uma doação grande para o Ministério da Saúde, para a compra de equipamentos hospitalares e tudo mais, e ao mesmo tempo outros empresários, né, como uma grande cadeia aqui de Santa Catarina, que reduziu e suspendeu o contrato de trabalho de mais de 11 mil funcionários. Pois é. Então, assim, eu vejo que a gente vai ter uma nova ética empresarial, Sim, que vai passar pela análise dos consumidores, não só dos empregados daquela empresa, que vai passar pela análise do que esta empresa fez durante a pandemia. Como ela tratou os seus empregados? Ela agiu com solidariedade, ela agiu com cooperação, né? E aí eu já trago para o plano do direito internacional esse foco de cooperação, de solidariedade também não deveria ser, né, aplicável para os países de uma forma geral. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito desse mundo do trabalho sim. pós-pandemia, o que a gente vai encontrar. Então, é interessante como é que as coisas mudam, né? Há pouco tempo eu fiz uma poesia sobre o futuro do trabalho e pensei tanto nisso, né? Eu já estava estudando tanto a questão da automação, da nanotecnologia, da robótica, pensando aí nesse futuro do trabalho incerto, com receio aí de perda de empregos e tal. E rapidamente a gente entrou numa outra onda, né, assim, de preocupação, porque assim, a coisa mudou muito rápido. Eu me lembro assim, no início do ano a gente estava preocupado com a morte lá do general iraniano Soleimani. Parece ter tanto tempo, mas foi agora no início do ano, a gente preocupado É, com a Terceira é Guerra que Mundial. esse ano a gente não sabe nem que mês que tá, que dia que tá, a gente acorda. Exatamente. Então vem tanta coisa. Então tudo que a gente tinha pensado, né, sobre o futuro do trabalho, muita coisa se perdeu. É certo que assim, a gente vai sair diferente dessa. Há uma evolução tecnológica que é inegável, né? Sim. Algumas ferramentas elas vão subsistir. Eu acho que a gente não pode prescindir do presencial em nada, né? Fico pensando aí em eventos, curso da Inamate à distância. Eu não vou querer, quando puder voltar, fazer sua curso à distância. Tem coisas que Claro. são positivas, né? Mas a gente não pode prescindir do encontro presencial, do abraço, do olho no olho. Então, é claro que esse momento vai marcar o nosso futuro de forma indelével, mas eu acho que as palavras que você disse são fundamentais, né? A cooperação, a solidariedade, o diálogo social são marcas desse futuro. E eu acho que, de certa forma, esse momento exige essa aproximação, sabe? Ela exigiu negociação, ela exigiu aproximação, o trabalho, como a gente já falou, voltou Para para pauta, as né? mesas, para a É, pauta, eu me lembro ainda né, do de todo. Rodrigo, ano passado, que escreveu com a Roberta, né, Fermi, um artigo, ele disse: o direito do trabalho está na moda, né? Eu me lembro que eles mencionaram, Isso. e voltou a ficar na moda, né, de novo. Pois é, imagina. Então, assim, eu vejo, assim, claro que o futuro do trabalho ele é incerto, né? Esse mundo que a gente vai viver pós-pandemia, ele é incerto, mas tem coisas que não vão se apagar, né? É.
essa evolução tecnológica que a gente conseguiu, essas ferramentas que são úteis para todo mundo. Eu acho que vai se pensar muito em impressão 3D, por exemplo, como uma alternativa à produção descentralizada, né? Eu acho que é uma coisa que vai crescer no mundo. E, né, há necessidade também de mecanismos de proteção ao consumidor. Algo que vem também à tona é a importância do mercado de consumo também, né? Do Da consumo em forma, meio a né? tudo Até da isso, né? forma de Da consumo, forma, né? exatamente, e Porque a pensar gente nessa. vê que como é que as pessoas vão. Assim, eu penso assim, cinema, teatro, né? O consumo de arte, Isso, por exemplo, ou uma ida a restaurante, tudo isso vai mudar é, a forma com que a exatamente. gente mesmo, né? A gente o lazer, as viagens, vai ter um impacto global, né? Em tudo. É, eu espero que acabe logo, que a gente, né, tire uma lição disso, de valorizar o encontro, o É, abraço, né, as festas em família. Eu acho que trouxe uma reflexão muito grande para todo mundo, né? A gente vai para sair onde. certamente diferente Porque o dessa. fato é que nós estávamos indo por um caminho muito ruim, né? Muito Isso é ruim. fato. Isso é verdade. E a Eu, chacoalhada foi necessária para a gente acordar não dentro precisava desse ser contexto. chacoalhar Foi tanto, muito, né? foi Enfim, muito, foi mas muito assim, eu acho que é grande, uma né? oportunidade de crescimento pessoal, crescimento como sociedade e tudo mais. Mas aqui eu faço um contraponto, Platão, se tu me permites, da questão da desconexão, né? Que é algo que a Isso. gente vai ter que lidar também com tanta tecnologia. Eu vejo por mim, assim, eu ligo, acordo, já ligo o notebook, já ponho o token do PJE e ali tu fica com a tua diretora de secretaria, com o teu assessor, WhatsApp, e-mail, 24 horas por dia, né? É É, verdade. é. A gente, para preparar essa live, né? A gente falava de manhã, de tarde, de É, noite, né, Platão? No meio. isso. Ah, eu Muito estou em bom. curso, não estou em audiência, não, já te É, mando. Mas, assim, então a então, facilidade também traz isso. A gente vai ter que ter uma exato. disciplina, talvez, e pensando no mundo do trabalho também. Porque na É, medida que a medida provisória diz que não tem horas extras, né? E remete para o fato de distingue ainda passa se tudo para banco de incomodato horas. tem, se não Isso. tem, né? A Exato. gente vai ter que ter uma análise muito cuidadosa pelo judiciário, né? O Lúcio A está questão falando da ali que conexão. não está otimista, que acha que vai aumentar a precarização. É possível, né? A É, gente perdeu, a gente vai ter aí, a gente tem uma depressão econômica muito, muito grande, a gente não sabe o tamanho do reflexo disso para o mundo. É certo que muitas pessoas perderam e ainda perderão seus empregos, e como é que vai ser essa retomada é muito incerta ainda. Mas eu não sou tão pessimista assim, não. Eu acho que a gente vai também. sobreviver. E eu acho que, Eu penso que a gente sai melhor. Vamos ter uma pelo menos crise sem precedentes, internamente, mas eu internamente a acho gente que sai. o olhar, talvez, de empatia, né? Que eu acho que é uma É, coisa tão importante, principalmente para nós, juízes do trabalho, de solidariedade, de humanidade, cooperação com os advogados, seja no estabelecimento das audiências por videoconferência, seja na isso. retomada dos trabalhos, eu acho que isso vai nos fortalecer até para enfrentar os problemas que advirão de toda É. essa pandemia, né? Mas você tocou na questão do direito de desconexão, é muito importante ter estudado muito isso, né? A gente tem legislações estrangeiras já tratando disso, a França foi precursora numa legislação própria sobre direito de desconexão. Na Alemanha, várias empresas já adotam, durante um período, uma desconexão, né? Algumas empresas já adotaram um sistema de que não é permitido, por exemplo, mandar um e-mail a partir de determinado horário, né? Isso. O e-mail dentro do sistema é automaticamente eliminado. E o Brasil ainda não discutiu essa questão, né? Tem. Então, assim, eu acho que ainda mais nessa hora, quando o Sim, teletrabalho se mostrou uma solução viável, eu é. acredito que muita gente vai permanecer em teletrabalho, Com mesmo quando for certeza. possível voltar, né? Também acho. Eu acho Porque que são várias o trabalho vantagens, né? intelectual é o maior exemplo, né? Eu vi uma live Exato. de uma colega que o irmão é advogado e ele dizendo, ó, já duas advogadas do escritório já disseram que não querem voltar a trabalhar,
Pois vão é. migrar para o teletrabalho. Então, tem Imagina isso, as né? vantagens, né? A Sim, desnecessidade de deslocamento, né? claro. O meu filho, por exemplo, né? Minha esposa leva na escola, leva no curso de inglês, é todo dia. Agora a gente é uma paz, a gente tem pelo menos umas 2 horas a mais por É, dia de tempo é, útil, é né? Em que a verdade. gente pode descansar mais, que a gente pode. Então ele está fazendo as aulas dele toda Sim, à distância e eu acho que está rendendo bem, porque a é, gente faz as tarefas em casa, o tempo fica melhor aproveitado. Então não dá sim, para a gente considerar verdade. isso. É, Agora, a discussão sobre o direito à desconexão, ela é fundamental. Passou da hora realmente, eu acho que é uma das grandes, nessa situação. É claro que é difícil agora tratar disso, imensa pandemia, com questões que acabam sendo mais mais urgentes, importantes, é. né? Mas assim, passada essa pandemia, vamos anotar aí, Beatriz, e quem É, sabe aí a gente, né, conseguir é, uma mudança, né, uma lei é. que trate disso, né? Porque realmente E não dá. Vocês- eu acho que vai partir também do judiciário, que era algo que a gente não se deparava muito. Tinha pedidos isolados, Isso, mas com o aumento do exato. teletrabalho, a gente vai começar a ter mais questões, né? E aí Isso, acaba o próprio judiciário talvez pressionando, né, numa formulação de uma lei que regulamente isso, tal como a gente, naquela questão da quando ficava aquele limbo previdenciário que todos nós sim, pegávamos, e a gente acabou influenciando na formulação de um projeto de lei, né, pelo um deputado Túlio exato, Gadelha. Então, a gente tem esse condão. Mas, Platão, né, eu exatamente. já te explorei aqui tanto, 1 hora e meia quase, caminhando para o final, eu vou te passar a palavra já para as tuas considerações finais, e o Platão é um poeta, né? Eu acho que todos, grande parte aqui sabe, e ele quer finalizar com um poema maravilhoso que ele fez por ocasião dos 100 anos da OIT, né? Platão, foi, né? É isso aí. Eu não me considero um É. poeta, Beatriz. Eu faço de vez em quando alguns singelos versos rimados, Eu, e eu eu vi, fui tu sabes que desafiado. eu cheguei a pesquisar sobre ti e achei uma sentença de 2009 feita em Isso foi feito versos em versos, foi isso muito mesmo. bacana, muito interessante. Exato. Ó, minha tia entrou aí, minha única tia A tia tá tem aí que na live, prestigiar, tem que né? A tia tem que prestigiar. prestigiar. Muitos amigos, o Lúcio também já comentou aí várias vezes, muito legal. Bom, Sim. só para contextualizar, né, como é que essa poesia foi feita, foi construída, a gente teve, né, eu estive num seminário internacional em Lisboa, Portugal, no ano passado, em setembro, né, quando a gente ainda podia encontrar e estar junto, e foi uma experiência muito boa lá na Universidade de Lisboa. E meu amigo Ney Maranhão falou: olha, vamos fazer, que você escreve vários poemas, escreve um poema aí pro centenário da OIT, e eu fui desafiado, né? E aí eu escrevi alguns versos que, de forma muito interessante, foram musicadas, né? Esses versos foram musicados Ah, pelo foi. desembargador Vicente Malheiros, lá do Ah, que Pará. legal, Ele que fez uma bacana. música, ele é compositor, então tem a música Sim. do poema, e eu recebi do diretor da OIT no Brasil, né, um e-mail dizendo que a música vai ser executada quando voltar, Olha a que sede da OIT no chique. Brasil foi Gente, reformada, então, olha só. e a música vai ser Parabéns. executada lá nessa inauguração da nova sede da OIT no Aí Brasil. tem que botar o Gaê, né, o filho do Antônio Gás, para Pois cantar aí, é, né? exatamente. E aí, essa poesia se chama OIT Centenariamente Fraternal e diz assim: nasce após uma guerra, como parte de um tratado. Do papel se fez real, indispensável em cada estado. Teu formato é sem igual: governo, patrão obreiro, justiça social, teu ideal, fraternal, teu valor inteiro. Não só para o trabalhador, quer um futuro promissor, quer acesa a luz da usina, ver emprego em cada esquina. Trabalha para que eu trabalhe, para dar voz aos excluídos, dar ouvidos a quem fale em tuas normas, nosso abrigo. Espalhe abraços onde precise, para dar amparo aos desvalidos, servir de ombro aos assediados e de pernas aos feridos. E nos campos de batalha, entre trabalho
e capital, tua espada é a palavra, tua língua universal. O Nobel é tua medalha, da paz faz tua bandeira, dos operários é guerreira, tua vitória colossal. E no cabo da esperança, ser alento a uma criança, vítima de exploração como o crio do tubarão. Novas formas de escravidão vão do analógico ao digital. E no mais, repete a fórmula dos tempos de Platão. Nessa história centenária, inegavelmente solidária, nossa resposta ao teu legado é nossa eterna gratidão. Olha que lindo. Obrigado, Beatriz, minha gratidão. Eu vou bater palmas, eu sei que todos estarão batendo palmas ali. Obrigado. Platão é lindíssimo. Eu sou apaixonada por música, por poesia, por artes de forma geral. E em todas as minhas lives eu tenho encerrado sempre com uma poesia também. Hoje nem precisei, né? Mas ainda assim eu fui buscar uma que representasse a alegria que eu tive em te receber aqui. Né, no que eu penso que nós sairemos pós-pandemia, em um mundo melhor, mais solidário, mais humano, mais justo. Então, eu busquei na Adélia Prado, que eu amo, gosto, e é mulher, né? Então, ela fala assim, ó, o sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida, e é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Então, amém. Com isso... Eu te agradeço, muito obrigada, foi ótimo te ter aqui. Não maltratei muito, tu viste? Foi ótimo, me senti super bem, confortável. Todos que estiveram aqui. E aqui legal. Eu quero fazer um agradecimento especial à Érica, vice-presidente da Matra 12, a Patrícia Santana, diretora de comunicação da Matra 12, por esse projeto que nós estamos desenvolvendo em comum. Tu foste o primeiro a ser, que a gente trouxe para o perfil da Matra 12. E eu já anuncio aqui segunda-feira, então vou receber o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello. Poxa, que honra! Que ministro agora sucedendo o ministro, que, nossa, é difícil, viu, fazer... Poxa, eu sou fã do ministro Luiz Felipe. Convencer o ministro Luiz Felipe, olha... Não é fácil, não. Ele disse não tinha como dizer não para mim, então estou muito feliz. Se tiver oportunidade, mande um abraço ao ministro. Darei. E eu peço para todos, prestigiem, por favor, vai ser segunda-feira, terça-feira, dia 5 de maio, no perfil da Matra 12. Ao mesmo tempo, eu peço para acompanhar aqui o Quarteto Trabalhista. Que amanhã tem o dia inteiro, maratona de lives, das 9 às 20. Nós vamos revezar os perfis lá. Vai ser uma no Quarteto, uma no meu perfil pessoal, que é Platão Teixeira, né, no Instagram. Depois no Ney, do Fabiano, Antônio Berto. Vai ser o dia inteiro com muita informação, né? Viu? E a gente vai sair, Beatriz, desse tema, né? A gente não vai ficar monotemático, a gente sabe da importância da discussão, das MPs e tal, mas vai tratar de vários assuntos. Eu, por exemplo, vou falar de honorários advocatícios com bolsinhas, falar sobre a lei de abuso de autoridade com Guilherme, falar sobre homologação de transação extrajudicial com o desembargador Sérgio Torres, né, da 6ª Região. E vamos receber a ministra presidente do TST, né, Cristina Peduzzi, ministro Luiz Corregedor. Vai ser um dia realmente inesquecível. Então não pode falar de mim, tu vai receber a presidente, tu vai receber o vice-presidente, tá bom, né? Então, estamos bem. Minha tia me falou que gosta de Adélia Prado, viu? Então ela gostou. Lange, gostou, e todo mundo, olha, que muito legal, muito gostou. feliz. Foi um prazer, Platão, muito obrigada. Uma live delícia, meia, Beatriz, né? Obrigado. Mais uma live. E que seja só a primeira, que a gente volte para falar de assuntos outros, né? Eu estou sempre à disposição. Adorei, viu? Obrigada, querido. Mesmo. Boa noite a todos. Até mais. Beijo a todos aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até logo.